Olá pessoal, tudo bom? Aqui é Rubens Roseno. Nós vamos estar trazendo para vocês hoje aqui o corte da brida, né? A gente vai estar fazendo a manutenção do corte dela. Então o que acontece no corte da brida? Ela tinha um cabelo longo, ela usava mega hair. Aí agora ela veio para o cabelo mais curto, que já era um cabelo que ela já estava acostumada. E a gente foi para um long bob, com uma graduação bem leve e com um bico também, com uma angulação desse bico bem leve. O que ela trouxe para mim hoje? Ela trouxe para mim que ela quer esse cabelo com um bico um pouquinho mais angulado para baixo. A gente vai fazer um ângulo um pouquinho mais acentuado. Não muito, mas um pouco mais acentuado. Então o que é bem importante quando você está definindo esse trabalho com a tua cliente, né? No caso da Brida, a gente já atende ela já há algum tempo. E já conheço o cabelo, já sei como é que ele vai reagir, já sei como funcionam as texturas do cabelo dela, então eu não vou ter surpresa. Mas o que é sempre bacana quando você for cortar o cabelo daquela cliente que você não conhece ou que você não tem tanta convivência com ela? Leva tua cliente para a cadeira, conversa com essa cliente com o cabelo seco, solta o cabelo dela ao natural, para você estar vendo o caimento, para você estar vendo às vezes uma textura diferente numa região, na outra tem outra textura, então é sempre bacana você estar vendo isso. Se o cabelo tem química, se não tem, se tem progressiva, se tem um botox, se tem uma definitiva, ou se tem um relaxamento, se tem mecha, porque tudo isso vai influenciar no resultado final do teu corte. Tá bom? Então sempre senta com a tua cliente, pega ela com cabelo natural para você estar fazendo essa avaliação e para você estar começando a projetar esse corte que você vai estar fazendo no cabelo dela. No caso da Brida a gente já conversou, ela já me passou o desejo que ela tem. Nesse caso é um long bob com bico um pouco mais acentuado, ele vai ter um pouco mais uma angulação um pouco mais acentuada. Então como que é feito esse cabelo dela? Nós fazemos uma divisão no centro da cabeça, dividimos em dois. Depois nós vamos lá no ápice da cabeça dela, que é o ponto mais alto, que é o ápice, que é o ponto pivô, né? E levamos de orelha a orelha, sempre na parte de trás da orelha, entendeu? Nunca no meio, nem na nuca, é na parte de trás da orelha. Por quê? Depois eu vou estar postando uma foto, um vídeo de um cabelo que nós tivemos aqui ontem no salão, que ele estava aparentemente todo torto, mas não era porque estava torto porque a pessoa fez torto, ele estava com o tamanho certinho, estava tudo certinho, a pessoa pecou nessa divisão. Então o que aconteceu? Ela pegou um cabelo que era para ser jogado atrás e fez essa divisão mais para cá. Isso fez com que ela cortasse esse cabelo como se ele fosse da frente. Quando esse cabelo cai para trás, você tem a sensação que ele está torto. Então essa divisão é muito importante, tá bom? Como ela quer um bico um pouco mais angulado, um pouco mais acentuado, o que acontece? Quando nós vamos fazer, porque isso daqui é uma divisão, agora nós começamos com as subdivisões. Essas subdivisões no Chanel, nos Pixel, ela é muito importante, é o que vai estar comandando o seu corte de cabelo. Separamos uma mecha guia, vai muito do seu gosto, se você quer uma mecha guia um pouco mais grossa, um pouco mais fina, para mim isso daqui é o suficiente. Estou trabalhando esse cabelo dela numa diagonal para frente. Por que diagonal para frente? A partir do ponto pivô, a partir do centro da cabeça, eu saio com essa diagonal e vou para frente. Então por isso que o nome é diagonal para frente. Muda de nomenclatura de algumas academias para academias. Eu, como eu fiz pivô point, sou formado pela pivô point, diagonal para frente. Fernando Alves, se eu não me engano, que foi onde eu fiz academia também, já é uma outra nomenclatura. Cada escola acaba colocando uma nomenclatura, mas diagonal para frente, diagonal baixa, diagonal para direita, diagonal para esquerda, é você que vai estar definindo. Mas sempre saiba que essa diagonal, ela tem que vir do centro para a nuca, entendeu? Defini minha mecha guia. A partir daqui eu vou começar o cabelo dela. Se eu não fizer um bom trabalho aqui, eu não vou ter um bom trabalho no restante do cabelo também. Então é bem importante você estar cuidando da mecha guia. Tudo bem? Então vamos lá começar a executar o trabalho dela. Sempre prestar atenção se a cliente está com a perna cruzada, posição, cadeira, sempre bem alinhado para que você possa ter um trabalho um pouco mais, esses detalhezinhos lá no final faz a diferença, tá bom? Definir o comprimento do cabelo dela, eu começo minha mecha guia. Sempre interessante, quando você for fazer outros tipos de trabalho, você usa o pente do lado largo. Quando você for pentear para corte, é sempre interessante que você venha com a parte fina, que aí você já consegue um polimento, entendeu?
Você já consegue um polimento dessa mecha. Então trouxe, defino onde eu quero. O dela, como ela quer uma ponta um pouco mais acentuada, a gente vai ter que tirar um pouquinho mais a parte de trás, porque ele estava bem equilibrado, né? A gente vai ter que tirar um pouquinho mais da parte de trás. Peguei essa mecha, trago numa baixa gradativa, não é média e nem é alta. Graduação é aquele acabamento que você vai dar no teu corte no final. Então funciona assim, se eu trago ele numa alta gradativa, é 90 graus e paralelo à minha divisão. Se eu trago ele numa média gradativa, você imagina aqui, ó, são 45 graus. O da brida a gente quer uma baixa gradativa, eu não quero bater esse cabelo, até porque é um long bob, não tem por que eu bater demais esse cabelo, que não vai dar diferença. Tudo bem? Trouxe a minha mecha, eu vou entrar com pente do lado fino, o meu dedo, ele entra paralelo, ele entra aqui e não aqui, entendeu? Isso faz bastante diferença também na hora do corte. Trouxe a mecha dela até onde é o meu desejo. Aqui eu tô vendo que eu vou tirar menos, porque eu já quero esse cabelo mais acentuado, e aqui eu vou tirar mais. O ângulo da minha mão sempre tem que estar compatível ao ângulo da mecha da nossa subdivisão, tudo bem? Ó, trouxe. Sempre empurra a minha mão empurro o pente com a minha mão. Eu vou ter essa mecha mais alinhada e bem desembaraçada também. Ela não pode estar frouxa, não pode estar desalinhada, porque isso também vai dar diferença no corte. Trouxe na medida que eu quero. Vou tirar o pente daqui para ver melhor. Trouxe até o comprimento que eu quero. Com a minha tesoura, se eu apoiar essa tesoura no meu dedo, toda essa irregularidade que tem no meu dedo da primeira e da segunda falange vai aparecer no cabelo dela. Então o que eu faço? Eu tiro ali 1 milímetrozinho, vou dando piquezinho, trouxe até a minha segunda falange. Porque se eu passo da minha segunda falange, ó, aqui eu não tiro o cabelo dela, aqui eu não tiro, aqui qualquer batida, ó, o cabelo sai. Então aqui eu não tenho firmeza, então sempre leva o seu cabelo até a segunda falange só, tudo bem? Sua tesoura. Cortei minha mecha guia, separo ela, não deixo ela junto com a outra para não correr o risco de estar tirando alguma coisa dela. Tiro uma mechinha que ela vai servir como uma guia, penteio da mesma forma, elevo no mesmo ângulo, não é 90, não é 45, é um pouco abaixo. Vou vir cortando até a minha segunda falange. Chegou na minha segunda falange, parei e vou para a próxima. Eu trago essa mechinha até a minha segunda falange. Acabei de fazer essa mecha guia, o que acontece? Baixa um pouquinho. Qualquer cabelo côncavo que você estiver fazendo, ele vai dar essa angulação para cima, depois ele vai fazer um biquinho. Vai do seu gosto, se você quer deixar esse biquinho ou não. No caso dos long, eu gosto de tirar esse bico, tudo bem? Ajeitei, porque minha mecha guia, né? Tudo vai partir daqui. Confiro o tamanho dos dois lados. Ó, o outro lado ficou uns 2 milímetros maior. Trago lá de novo e acerto. O que aconteceu? Agora eu tenho um cabelo exatamente do mesmo comprimento. Se eu levar esse cabelo aqui agora, seguindo o passo a passo de subdivisões finas e levar ele até a frente, eu vou ter esse cabelo lá na frente exatamente do mesmo comprimento. Eu não vou ter problema com o tamanho desse cabelo, porque eu fiz a minha mecha guia, fiz ela o mais perfeita possível e depois eu vou estar continuando esse corte. Então, fiz a minha primeira mecha, ali a uns 30 graus, que é uma baixa gradativa. Eu vou fazer a segunda, a terceira, a quarta, todas a 30 graus. Tudo bem? Não vou subir muito, porque eu não quero angular muito esse cabelo dela, mas eu tenho que estar seguindo o que eu fiz aqui. Lá na frente você vai ter diferença. Muitas vezes dá para você fazer esse mesmo corte, ao invés de uma graduação, ao invés de uma mecha uma diagonal para frente, eu posso estar fazendo esse cabelo na horizontal.
Eu vou estar trazendo ele aqui, eu vou ter uma mecha guia variável. Eu vou ter esse cabelo com mechas variáveis, porque aqui eu estou trazendo ela perpendicular, se fosse uma horizontal, eu vou estar trazendo ela perpendicular e aqui eu vou estar trazendo ela para dentro. Conforme eu vou fazendo esse caminho, jogando para dentro, sempre jogando na nuca dela, eu vou ter esse mesmo bico também. Eu vou ter esse mesmo caimento. A única diferença, eu gosto mais da diagonal, porque as diagonais, elas tiram qualquer possibilidade, digamos assim, de marcação, dá mais leveza, dá mais suavidade para esse cabelo. Todas as linhas retas, horizontal e vertical, eu estou trazendo esse cabelo mais marcado. Alguns chanéis eu gosto de fazer eles na vertical, mas é bem difícil. Ou quando é um long muito longo mesmo, eu trago ele na horizontal também. Mas eu sempre prefiro trabalhar com diagonais, que eu acabo tendo um cabelo um pouco mais suavizado as linhas dele. Tudo bem? Já. Você já pega a parte de baixo. E até aqui já é um vídeo. Depois já é outro vídeo. Porque daqui pra frente não tem segredo, é só acelerar, né? Agora tu vai fazendo e depois você leva Já estava ligado, já era pronto pra você, né? Então, pessoal, mais um pouquinho aqui antes da gente continuar, né? Esse vídeo aqui, que a gente vai dar uma acelerada. Seguinte, a segunda mecha, ela é muito importante também, porque ela vai confirmar o que você fez na primeira. Então, o que acontece aqui? O cabelo da Brida é um cabelo de média densidade para alta, ou seja, ela tem uma quantidade já um pouco mais... um cabelo com um pouco mais de quantidade do que o normal. Ela tem bastante cabelo, não é em excesso, mas ela tem bastante cabelo. Se eu pegar esse cabelo dela aqui, simplesmente fizer isso daqui, achar minha mecha guia e cortar, o que acontece? Eu posso, ó, tá vendo? Eu estou trazendo o cabelo da minha outra diagonal. Então é sempre importante que você siga a sua linha da divisão e limpe para você ter uma subdivisão legal. Entendeu? Aqui eu tenho certeza que eu estou cortando o cabelo só do lado esquerdo da cabeça da minha cliente. Então toma muito cuidado com isso também. Não preciso usar a outra mechinha como guia. Por quê? Porque a minha guia agora passou a ser de baixo. Tá vendo a importância que tem de você ter uma mecha guia? A minha guia agora toda vai ser levada pela mecha de baixo. Tudo bem? Se você vê que a mecha secou um pouquinho, vocês não repararam, mas a cliente já estava dobrando a perna, já estava cruzando a perna, porque é automático para a mulher, ela sempre vai cruzar a perna. Então sempre presta bastante atenção nisso também. Ângulo de cabeça, ela está levemente baixinha. Eu não gosto de cortar muito baixo, porque senão a mecha de cima vai ficar mais longa do que a de baixo, não vai dar o caimento que eu quero. Muito reta também, eu acho que esse ângulozinho aqui, só para ela ficar com o pescoço mais descansado, é legal. Para mim não faz diferença, tá bom? Trouxe, penteia bem penteado. Lembra sempre que essa mecha tem que estar paralela. Se eu pegar aqui, trouxer e fechar o meu dedo, ela já começa a ser variável. Então eu sempre tenho que ver que ela tem que estar alinhada com a mecha de cima. Se você ainda não tem muita prática, separa um pedacinho, penteia esse cabelo, traz o pente com o seu dedo, firmando bem a mecha. Levantei, achei minha guia, deixo ela uns 2 milímetros distante do meu dedo, cuido com a posição do meu dedo para ele não estar aqui, ó, para ele estar reto. Trouxe, deixei a minha mecha guia aparecendo um pouquinho longe do meu dedo, dou uma viradinha levemente para baixo. Isso vai ajudar esse cabelo a encaixar também. Então são esses detalhezinhos que vão ajudando e no final você tem um resultado bacana, tá bom? Posicionamento de corpo também, perna na frente, outra atrás, como se fosse uma posição de boxeador, só que sentado. Entrei, tesoura, sempre tentando movimentar ela dessa forma, fica mais fácil, você vai trabalhar menos músculo, visualmente fica melhor e é a maneira correta. Graduação, não estou numa média, não estou numa alta,
estou numa baixa graduação. Sempre tem que lembrar esse passo a passo até o final, tá tudo bem? Longe do dedo, não esfrega a tesoura no dedo. Primeira falange, segunda falange. Acabou aqui. Trago a outra mecha, perpendicular à minha divisão. Achei minha mecha guia. Primeira falange, segunda falange. Essa parte da falange dá diferença no corte, tá? Até no repicado longo ele vai aparecer as mechas que podiam ter ficado com mais harmonia. Ele vai aparecer um pouquinho. Então cuida muito com primeira e segunda falange. Nunca corte a terceira. Aqui a tesoura não passa, aqui a tesoura passa fácil. Tá bom? Separei. Isso aqui vai até na frente, tá? Separei minha mecha para não ter o risco de cortar ela. Pego minha outra mecha e o mesmo procedimento até o final do cabelo. Não, deixa eu. Delcia, né? Confiro de novo, exatamente do mesmo tamanho. Daqui eu vou embora. Então, firmei aqui, aqui tá legal, pode seguir o corte que vai dar tudo certo no final. Outra dica também legal, coloca o dedo onde você quer que seu pente vá. É quase que automático. O seu pente ele vai levar, a sua outra mão vai levar teu pente até o seu dedo. Então você colocou aqui, ó, ele vai bater já no meu dedo. Isso eu faço em divisões para penteado. Eu posso colocar o dedo aqui, o pente aqui, ele vem exatamente no meu dedo. Então bem legal, uma diquinha bem bacana também. Já fica uma divisão bem limpa, bem organizada. Isso é importante também. Se vocês repararem agora nessa mecha, eu deixei uma mechinha embaixo. Por quê? Porque eu preciso de um filete o suficiente para ser minha mecha guia. Então esse corte, ele é um corte de cabelo numa cliente com cabelo de média para alta densidade, um cabelo dividido no meio, de orelha a orelha, a partir do ápice da cabeça, numa diagonal média para alta, numa diagonal média para frente, com uma graduação baixa e com mecha guia móvel. Essa é a linguagem desse cabelo, tá bom? Então sempre vai usar sua mecha e ela vai ser móvel, ela vai andar. Se eu pegar esse cabelo dela aqui, trouxer todo aqui embaixo, num caimento natural. Caimento natural é quando você solta e o cabelo cai natural. Se eu trouxer com o meu dedo aqui, eu já dei algum ângulo, deixa de ser natural. Então eu trouxe meu cabelo aqui, cortei, isso é uma mecha guia estável. No caso dela, é uma mecha guia móvel. Sempre presta atenção na cabeça. Ó, parece que não mexeu, mas se você der uma linhadinha, já dá diferença. Sempre presta atenção na cabeça.
não vou ver, não tem que preocupar com o cabelo saudável, não. Eu não vejo que ela nunca apareceu em um ano, eu tirava a orelha. Fiz uma mecha nela, comecei a tocar ela comando com quantos meses. Agora, se aplicar em cima do branco, você não tem nem mais a contato, você não tem fundo. A minha irmã tá com o cabelo mais branco que não, nunca mais branco não. Tá bem meu, assim. Sim. E ela quer deixar ele todo branco, só que ela tem tinta escura no cabelo. Então pode preparar pra outra coisa. Não dá pra clarear ele. Não, não fica branco. Não fica branco. Clarear até ficar branco, fica branco. E a tinta preta ou é quando ela é... Como é que é? Ah, ela tem escuro, tem médio. Não vale a pena. Não vale a pena. Menos programada, já mais cedo, você já tá cabelo preto. Ela já tá casada, então acho que tá uns 4 tempo dele, só que agora tá melhor. É, a gente preparar com um folhetinho. E igual o pixel, né? A gente chama de os quatro patinhas mesmo. Ah, não tá. A mecha pra ficar branca, fica. Só molda. É bom que ela passa, fica depois da cortina. Mas daí, quando ela pinta escuro, também não vai brilhar, né? Por exemplo, quem conseguir abrir esse abre? Um laranja. Nossa, que quebra tudo. Não, esse sempre abre, então. Esse abre pra coisa. Então, pessoal, agora aqui no cabelo da Brida aconteceu o seguinte. A Brida, ela me pediu uma ponta um pouco mais alongada. Então, como é que eu vou fazer para estar alongando essa ponta aqui do cabelo da Brida? Eu posso continuar minhas divisões na diagonal e posso estar acompanhando a minha mão na perpendicular. Eu posso estar fazendo dessa maneira para estar levando esse bico para frente com um ângulo um pouco mais elevado. Ou eu posso estar levando a minha mão, só que aí a minha mão ela vai deixar de estar perpendicular à minha subdivisão. O que vai acontecer? Esse cabelo vai chegar aqui num ângulo e aqui ele vai ter outro ângulo, não fica visualmente muito bacana, entendeu? Quando esse cabelo dela vir para trás, às vezes com vento, alguma coisa, você vai ter aquele biquinho levantado também, porque ele ficou diferente. Então não é muito interessante fazer essa divisão, mas fica a critério de cada um. Uma maneira bem fácil de você estar fazendo esse bico vir um pouco maior, você vai trazer a tua mecha para trás, entendeu? Você pode ver que aqui ainda está perpendicular, mas esse cabelo eu começo a trazer ele para trás, ele não está perpendicular, ele está mais para trás um pouquinho, então é um caminho a mais que esse cabelo vai estar percorrendo, então ele fica maior, tá bom? Como eu quero o cabelo dela com um bico um pouco mais acentuado e um pouco maior, o que eu vou fazer nesse cabelo? Eu vou trazer ele por trás da orelha, entendeu? Então eu vou estar aumentando a trajetória desse cabelo. Então na hora que eu trouxer esse bico para frente, ele vai estar um pouquinho maior também. Quando eu chego aqui embaixo no cabelo dela, terminei essa divisão da nuca. Quando começa a vir a parte da frente no cabelo da minha cliente, eu trago aqui e elevo um pouco o meu dedo. Eu consigo esse bico um pouquinho maior também. Então são duas coisas que você acaba usando. Por trás da orelha, para alongar esse caminho, e na hora que você chegar nessa mecha da frente, cuida para não fazer isso aqui, para não ficar ruim. Cheguei na minha mecha da frente, eu trago e alongo. Aí eu vou ter esse bico um pouco maior também, tudo bom? Como a gente já acabou de fazer essa parte do cabelo dela, vamos falar um pouquinho de texturização. Nesse caso aqui, nesse momento, com o cabelo molhado, eu gosto muito de fazer
um polimento, que é com a tesoura dentada. Então eu vou fazer um polimento nesse cabelo. Tesoura dentada é para você tirar pequenas marcações, alguma coisa que possa acontecer, dar um pouquinho mais de leveza para esse cabelo e só. Uma texturização, algumas pessoas gostam dessa tesoura para texturizar e tal, beleza, não tem problema nenhum. A única coisa que eu não posso fazer com essa tesoura, tirar volume de cabelo. Tirar volume, porque tesoura desfiadeira não tira volume, tá? Tesoura dentada, ela é para dar texturização nas pontas, polimento. Quando eu tiro esse cabelo aqui no meio, agora o cabelo fica bacana. Depois esse cabelo vai crescendo, ele vai criando como se fosse uma almofadinha por dentro do cabelo da minha cliente. Aí o que acontece com esse cabelo? Eu vou ter mais volume do que antes, tudo bem? Então, polimento nas pontinhas. Eu gosto de dar uma polidinha só nas pontas mesmo, para tirar qualquer tipo de marcação. Muito cuidado que em região que tiver pouco cabelo, a gente não usa essa tesoura para não fazer buraco. Aqui eu tenho bastante cabelo, eu consigo bater, a mecha ainda fica densa. Aqui, se eu bater, a mecha fica rala, forma um buraco nesse cabelo. Tudo bem? Sempre no mesmo ângulo que você fez o corte, ou na vertical, com o seu dedo inclinado. Tudo que eu fizer na horizontal, ele vai marcar, ele vai ficar reto. Por mais que eu traga na horizontal e traga minha mão aqui, ele vai ficar reto. Então, ao invés de você tirar a marcação, você vai estar dando mais marcação. Tudo bem?
pessoal, o cabelo da Brida aqui a gente já terminamos o corte dela, fizemos a base, demos uma polida. Isso daqui não é texturização, tá? É só uma polida. Para quê? Para ele apagar qualquer marcação. Por que ele fica certinho dessa maneira? Porque a gente seguiu todas as divisões, seguimos todos os passo a passo de uma maneira bem correta. Você pode ver que o cabelo tá pesado e daqui para baixo ele vai criando essa leveza, ele vai criando essa textura. A gente tem uma textura mista, sem textura, textura mista, tá bom? Você pode ver que essa angulação a gente consegue bem baixo, por isso que aquela diagonal foi uma diagonal baixa e foi numa baixa gradativa, para a gente conseguir esse efeito aqui, ó. Você pode ver que ele é pouco. Se ele tivesse feito numa horizontal ou tivesse feito numa gradativa praticamente a 0 graus, só seguindo a subdivisão, esse cabelo estaria aqui embaixo, ele estaria mais pesado. Então a gente queria um leve encaixe, então a gente conseguiu estar fazendo essa mecha dele numa média gradativa, uma baixa gradativa. O cabelo da Brida estava reto, então o que aconteceu? Ela queria um bico, então eu tirei um pouquinho mais atrás para a gente criar esse biquinho. E você pode ver que ele tem uma harmonia, ele acentua um pouco mais na frente, mas ele tem uma harmonia, ele não tá esse corte aqui parecendo que é outro corte, esse daqui é outro corte. Então tem que tomar bastante cuidado com isso. Demos uma leve polida no cabelo dela, fizemos uma pré-escova, deixamos o cabelo dela pronto para estar recebendo texturização. Texturização vai muito de gosto, né? Algumas pessoas gostam de rasgar esse cabelo, né? De pegar aquela desfiadeira e decrafilar esse cabelo. Mas tem que tomar muito cuidado se o cabelo está poroso, se ele tem mecha, se ele não tem mecha. Essa decrafilada pode acabar rasgando o cabelo porque ele vai raspando as cutículas, não fica com um efeito muito legal depois que o cabelo está sem a escova. Algumas pessoas gostam de vir com a tesoura desfiadeira, também fica legal. Eu gosto muito de texturizar dessa maneira aqui. Vou fazer aqui que fica mais fácil. Trouxe minha mecha, você vê que ela não está gasta, não está uma mecha toda afinada. Trouxe minha mecha e entro com ela alinhada com a mecha. Se eu fizer isso daqui, se eu der uma jogadinha de lado, eu faço um buraco. Então eu entro com ela totalmente reta junto com a minha mecha. Aqui eu tenho um caimento que vai, ó. Se você olhar esse pedacinho aqui, você já vê que ele já começa a encaixar diferente, tá bom? Então, basicamente o corte dela, eu gosto dessa texturização. Aí fica muito da divisão que você vai fazer. Eu gosto de puxar ele para frente, dar uma texturizada em alguns cortes. Nesse corte em específico, eu gosto de ir puxando mechas a 90 graus, de acordo com o topo da cabeça, e entrar texturizando essa mecha. Peguei. Ó, sempre acompanho o ângulo que vai dar essa mecha, tá vendo? Aqui ela vai ficar reta pra mim. Se eu colocar ela muito fechada, eu faço buraco. Então o que eu faço? Eu abro essa mecha, fecho a mão e abro essa mecha. Consigo estar fazendo uma texturização bacana também. Não texturizo essas partes que o cabelo já são finos, tá? Senão fica um buraco nesse cabelo. Aqui você já vê que ele está fininho, então o que acontece? Eu não preciso estar texturizando esse cabelo, porque senão eu vou fazer buraco nele. Posso pegar aqui somente isso. Deixa eu botar isso aqui. Ó. Esse do lado aqui, o que eu fiz? Dividi o cabelo dela. Entro com a tesoura abrindo e fechando. Eu não vou rasgar. Se eu só rasgar, também vai. Porque a tesoura é bem afiada. Isso é bem importante para a texturização, tá? A tesoura é afiada. Quando eu raspo a minha tesoura, o cabelo dela tem cutícula. Então eu vou estar raspando essa cutícula. Também não vai ficar legal, tá bom? A hora que esse cabelo não tiver escova, não vai ficar interessante.
Então peguei aqui e vou dando breves batidas na minha tesoura para ele desfiando, tudo bem? Então assim, já sei que eu vou fazer essa texturização aqui elevando e com a ponta da tesoura, trago aqui, causa esse efeito. Outra maneira que fica legal também de você estar fazendo esse texturizado, peguei a mecha da minha cliente, costuro como se fosse fazer uma mecha. E nessa costura eu entro abrindo e fechando também, cria um efeito bem bacana, tá bom? Qual que é a melhor? A melhor é que você se adaptar melhor. Nesse caso não tem certo, não tem errado. Você vai escolher o que você precisa para o efeito que você quer para o seu cliente. Ó, aqui eu consigo criar camadas, tá vendo? Eu consigo estar criando um efeito bem legal nesse cabelo. Consigo estar criando essas camadas. Então é nessa texturização que você consegue. Não adianta eu pegar minha tesoura dentada e rasgar, que eu não vou conseguir esse efeito. A não ser que seja uma tesoura com os dentes bem largos, tá bom? Eu vou criando como se fosse uma textura no cabelo dela. Eu vou criando várias linhas de visão no cabelo dela, tá vendo? Antes ele estava todo lá embaixo reto e compacto. Agora ele já começa a ficar leve. E aí eu escolho como é que eu quero texturizar. Vai no estilo de cada um, tá bom? Dá pra você pegar esse cabelo e rasgar também, fica legal. Algumas vezes também eu já vi pessoas torcer esse cabelo e vir cortando, não gosto muito, mas é estilo de cada um. Tem pessoas que vai baixando e vai jogando, legal também para fazer graça.
deixou ele mais leve. Ela não quer também ele muito rasgado, para ele ficar muito texturizado também, porque ela não gosta, ela gosta desse cabelo um pouco mais certinho, ela não quer que desfie muito. Mas tem uma texturização bem legal que eu gosto bastante. Eu não vou fazer, tá? Só vou mostrar, só vai fazer um pouquinho só. Você vai pegar o topo da cabeça da sua cliente e vai fazer como se fosse uma estrela. Assim que você fizer essa estrela, você vai estar fazendo o quê? Você vai estar desconectando o topo desse cabelo. No caso dela, a gente não quer desconectar, porque a gente não quer esse Chanel mais desconectado. Se fosse mais curto, mais batido, mais desfiado, ficava bem interessante. No cabelo dela também cabe essa texturização. Num cabelo longo cabe, no médio cabe, todos os cabelos cabem essa texturização. Vai da sua criatividade. Então você pega esse cabelo, vai tirar um pouco a menos do que embaixo e aqui você texturiza bastante. Dependendo do quanto você fizer isso, tem gente que vem e tira tudo isso daqui, vem mais para baixo e texturiza. No caso dela, ela não quer esse tipo de corte, então eu não vou fazer, só para vocês terem uma ideia. Dá para você fazer num cabelo, num Chanel, nos cabelos curtos também essa estrela e fazer uma coloração. Você pode pegar essa estrela, pegar as 5 pontas dessa estrela, dividir, vai sobrar um retângulo no meio ou um quadrado. Descolore todas essas pontas, depois em cima você faz uma mecha da cor do cabelo, uma loira da cor do cabelo, uma loira também, fica bem interessante esse serviço, com o cabelo com a mecha bem personalizada. Então dá pra fazer muita coisa nesse corte, gente. Mas é isso, ó. Você vê que o cabelo fica um pouco mais suave, fica mais... No caso desse corte aqui, um pouco mais social, a gente não cravou muito, não desfiamos muito, mas criamos uma textura, criamos uma leveza, não ficou aquele corte compacto, mas também não ficou excesso de desfiado, porque essa não era a proposta dela. Beleza? Fechamos.